Bom dia, queridos amigos da Máxima. É sempre uma honra estar com vocês. Tudo bem? Tá nos ouvindo bem, né? Muito bem. Ai, que bom. Então, Fábio, a gente estava conversando justamente sobre esse assunto aqui, né? Até onde vão os poderes do Supremo Tribunal Federal e das Forças Armadas também. Estamos vivendo um momento político muito crítico no nosso país, eu considero um momento de avanço da nossa democracia. Nossa democracia ainda é jovem e precisa nunca retroceder, sempre melhorar. A gente está na bancada aqui com o Xandu Alves, Orville Teixeira e eu, Carol Barros. E agora a gente coloca você nessa conversa, né, Fábio? O que a gente pode entender desse momento que a gente vive, primeiramente, Fábio? Bom, primeira coisa, nós temos que ter em mente que a nossa população precisa ser orientada. Quando nós falamos em Forças Armadas, nós trabalhamos com dois princípios: o princípio da hierarquia e da disciplina. Sem mencionar que as Forças Armadas são instituições permanentes. Todas as pessoas estão indagando, trazendo à baila a possibilidade de uma intervenção federal. Primeira coisa, o que as pessoas estão querendo, de fato, é que as nossas instituições, de fato, dêem uma resposta para a sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados não fala nada, o Senado se omite, o Poder Executivo também está silente. Então, a sociedade como um todo está literalmente buscando uma alternativa para verificar se uma instituição séria como as Forças Armadas possa dar uma resposta. Porque uma coisa é verdade: o Poder Judiciário, com todas as vênias, está sim usurpando poderes que não lhe pertencem. E a nossa Constituição Federal, de forma muito clara, ela separa os poderes. Então, o Poder Legislativo tem as suas atribuições, o Poder Executivo, por sua vez, e o Poder Judiciário. A partir do momento que um poder usurpa, adentra na esfera de competência de outro poder, esse poder ofendido pode solicitar, pode requisitar às Forças Armadas um auxílio. E aqui que entra a questão da legitimidade. O povo, ele pode fazer sim e deve fazer uma pressão popular, mas as Forças Armadas literalmente só irão se manifestar se houver uma provocação do poder ofendido. E deixar muito claro aqui aos nossos ouvintes que dá a impressão que aquela questão do artigo 142, defendida pelo professor Ives Gandra, que inclusive é também o meu posicionamento, dá uma conotação que é uma prerrogativa somente do presidente. Dá uma conotação que somente o chefe do Poder Executivo pode requisitar as Forças Armadas. Não. Qualquer poder constitucional, leia-se o Executivo, o Legislativo e até mesmo o Judiciário, se ele sofrer qualquer cerceamento da sua atuação constitucional, ele pode bater nas portas das Forças Armadas, requerer: me ajuda, eu não estou conseguindo exercer o meu poder constitucional. Em outras palavras, se o poder ofendido não requisitar, infelizmente ou felizmente para alguns, nada irá acontecer. Mas uma coisa eu quero pontuar, e com certeza no decorrer do nosso bate-papo nós vamos trazer isso à baila: que o Poder Judiciário está exorbitando a sua esfera de competência, e por sua vez o Legislativo está agindo da mesma forma que o Legislativo na Venezuela, que, como nós sabemos, o Poder Legislativo na Venezuela foi dissolvido. Lá se trabalha um semipresidencialismo. E o que seria esse semipresidencialismo? Ou eu dou poder pleno ao Executivo, com apoio do Judiciário, ou o Judiciário governa com seu Executivo. E isso muito me preocupa na condição de cidadão e professor de Direito Constitucional, porque aos poucos nós estamos matando um poder e as pessoas não estão percebendo isso. Que seria o Poder Legislativo, né? Positivo, Carol. Doutor Xandu, bom dia. Uma pergunta. O único poder que pode... qual é a palavra? O único poder que pode reduzir, ou não é reduzir, cercear o outro poder é o Judiciário. O Judiciário tem
o dever de conter os outros poderes. É assim que ele funciona. E eu pergunto, o senhor falou que o judiciário está extrapolando a atribuição dele. Você pega o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, com 2 ou 3 meses de mandato, ele foi participar de uma manifestação em Brasília, na frente do quartel-general do Exército, que pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Qual é o sinal que mandava o presidente da República naquele momento, com 3 ou 4 meses de mandato, para o Supremo? Então, se o Supremo está reagindo, é porque o presidente Bolsonaro e o governo dele extrapolou muito também o que se espera da democracia, do campo democrático, que é o respeito aos poderes. Então, eu queria ouvir o senhor sobre essas duas questões. Com prazer. Eu acho a pergunta cirúrgica e pontual. O que nós temos que ter em mente é que aqui no Brasil, a nossa lei, ela está submissa à nossa Constituição. E ninguém pode ser punido por palavras, pensamentos. É óbvio que o atual presidente, a sua excelência o Jair Messias Bolsonaro, extrapolou inúmeras vezes o direito de falar. Só que palavras não podem ser punidas. Tudo bem, eu concordo contigo quando você diz assim, fechar o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é o Fábio dizer, uma coisa é o estudante, outra coisa é um chefe de um poder. Só que são palavras que literalmente não foram levadas a cabo. A partir do momento que eu digo o seguinte, eu pretendo matar uma pessoa, eu posso ser punido por isso? De forma alguma. Não pelo homicídio, talvez por uma ameaça. A mesma coisa se aplica ao presidente. Ele falou bobagem, falou muita bobagem no seu governo. Só que absolutamente nada se concretizou. Não houve ameaça às instituições, não houve uma invasão, não houve fechamento de nenhuma instituição. Pelo contrário, literalmente ele acabou causando um tumulto que a consequência nós vimos nas eleições. Por causa de 2%, 2 milhões de votos, não foi reeleito. E se nós olharmos na história, foi o primeiro presidente da história que não foi reeleito. Só que se nós colocarmos na balança, nós temos que ter em mente que, diferentemente de falar, outras instituições estão agindo. Nós temos que ser justos em todos os sentidos. Não estou aqui para ser advogado nem do presidente, nem do judiciário, nem do legislativo. Mas nós temos que ponderar. Ponderar de que forma? O poder judiciário, como um todo, ele tem o poder de dar a última palavra no que diz respeito à interpretação da Constituição. Mas isso não lhe dá o direito de se sobrepor à nossa Constituição. Lamentavelmente, a história começou muito antes. Não sei se os amigos se recordam. No impeachment da senhora Dilma Rousseff. No impeachment da senhora Dilma Rousseff, quem presidiu o julgamento foi o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF na época. Sabe o que a nossa Constituição diz? Se o presidente da República for condenado pelo Senado Federal, pela maioria de 2/3 de seus membros, ou seja, 2/3 de 81 senadores, ele perde o cargo e fica inabilitado da vida pública. O que fizeram na época? Literalmente fatiar o julgamento. Condenaram a senhora Dilma Rousseff pelo crime de responsabilidade, e não cabe entrar no mérito se ela praticou o crime ou não, o Senado decidiu, e depois fatiou o julgamento. O Ricardo Lewandowski colocou na pauta e perguntou aos senadores: e quanto aos direitos políticos? Vamos manter os direitos políticos ou vamos retirar? Essa pergunta é descabida, porque a Constituição é clara. Uma vez condenado, perde sim os direitos políticos. Fica inabilitado da vida pública por 8 anos. E o que fizeram? Deram os direitos políticos. Então, desde 2016, vem ocorrendo várias ofensas à nossa Constituição. Independentemente de ser de direita, esquerda ou centro, nós temos que zelar pela Constituição. Mas eu concordo contigo. O presidente falou bobagens? Falou. Só que essas bobagens literalmente foram concretizadas? Não. Então, de uma forma, sendo um advogado do diabo aqui, usando as palavras do colega, por falas descabidas no começo do seu governo, depois de 4 anos, é justo rasgarmos a Constituição? Creio que não. Temos que ponderar, principalmente o Poder Judiciário, principalmente o STF, que cabe a ele guardar e zelar pela nossa Constituição.
Esse é um ponto interessante, porque essas falas descabidas, doutor, acabaram gerando toda essa manifestação que a gente vê nas ruas agora, né? Inclusive, infelizmente, com episódios de violência, de ataques a caminhões, de tiros, etc. E como fazer agora? Qual é a saída a partir de agora? A gente teremos um novo governo a partir de 2023, um novo Congresso, embora pouco renovado, mas o que fazer agora? O que o senhor defende que deve ser feito nesse momento ou a partir de agora para a gente retomar essas questões constitucionais? Bom, se você me permite, é como eu falo, sempre pautado na justiça. Existem casos pontuais de manifestantes que ultrapassam o limite do direito de reunião? Existe. Só que nós não podemos generalizar. Porque quando nós olhamos essas manifestações, identificamos que lá tem mulheres, idosos, crianças. E, de fato, sempre teremos um ou outro que não sabe o que significa democracia, que não sabe o que é o direito de reunião, que não sabe o que é uma manifestação de pensamento lícita. Esses casos nós temos que abominar, como bem você pontuou. Mas a pergunta é, a grande maioria está se manifestando com o condão de atentar contra a instituição, de praticar atos de violência? A resposta é não. Nós temos que adentrar no claustro psíquico dessas pessoas. A grande maioria, e eu ouso dizer, mais de 90% desses manifestantes, eles não estão com a intenção de abolir, destruir absolutamente nada. Eu acho tão triste quando eu ouço juristas, professores, pseudos intelectuais dizendo que esses manifestantes pretendem destruir, abolir o Estado democrático de direito. É triste ouvir isso. Explico o porquê dentro da norma. Antes nós tínhamos uma lei de segurança nacional, que era absolutamente inconstitucional. O que aconteceu com essa lei? Ela foi revogada e os tipos dessa lei foram inseridos no nosso Código Penal. E um dos tipos penais, o verbo é abolir. Abolir violentamente ou com grave ameaça. O que seria abolir violentamente ou com grave ameaça o Estado democrático de direito? E aqui eu levanto a bola. Esses tipos penais, para nós estudiosos, são tipos em aberto. Cabe ao hermeneuta, ao julgador, decidir. Esse tipo penal, por ser aberto, ele passa a ser inconstitucional, porque todos nós, sem exceção, ouvintes aqui da Máxima, temos que ter em mente, eu não posso ficar à mercê do Estado, eu não posso ser julgado pela interpretação de quem quer que seja. Então, esse tipo penal, por si só, já é incompatível com a nossa Constituição. Então, fazendo um enorme parênteses aqui, nós não podemos generalizar, porque essas pessoas não têm o condão, não têm a finalidade, a vontade livre e consciente de abolir o Estado democrático. Elas querem apenas protestar, criticar. E, pasmem, na lei está escrito que vocês têm liberdade jornalística, que vocês podem se criticar. Eu acho tão triste. Imagine nós aqui, amigos da Máxima, vocês fizerem qualquer comentário e serem punidos por isso. Não pode. Vocês estão no exercício de um direito de vocês. A mesma coisa se aplica a essas pessoas. Agora, 2023, nós vamos, o TSE tem que fazer a diplomação até dia 19 de dezembro. E aqui entre nós, né? O brasileiro, nessa parte, ele peca muito, né? A Copa do Mundo, ela veio no momento certo, porque esfriou absolutamente tudo. O povo brasileiro, graças a Deus, para quem acredita, é um povo pacífico. Por que eu digo isso? Porque com a Copa do Mundo, vão parar de cobrar o Senado Federal, que o único responsável aqui é o Senado, é o poder legislativo. O Senado, sim, é um poder perigoso. Por quê? O Senado, ele tem como representantes dos estados e do Distrito Federal. E cabe a eles apontar o dedo se há ou não um crime de responsabilidade. O que o Senado está fazendo? Silenciando, enquanto o próprio STF, através de um ministro, convoca juristas para mudar a lei
para trazer novos tipos em relação a crime de responsabilidade. Então, o Senado, na minha opinião, é o poder mais vergonhoso da atualidade. Porque se o Senado, se o Pacheco, juntamente com o presidente da Câmara, convocasse a mídia, a imprensa, e sentasse, o judiciário, é o nosso último aviso. Vamos parar, vamos colocar a coisa em ordem, porque está absolutamente errado o que está acontecendo. Agora, após a diplomação, nós temos que literalmente acolher o novo presidente. Não concordando ou concordando, ele é o presidente de mais de 200 milhões de pessoas. Se ele vai fazer um bom governo, eu antecipo, eu creio, eu rogo que sim. Mas, pelo que nós estamos vendo, nós já estamos começando muito errado. Então, só resta a nós rezar. Essa que é Doutor Fábio, eu queria também comentar em relação à eleição, né? As pessoas estão falando muito a questão das urnas. Teve o relatório aí, o último do PL, né, entregue, falando sobre os logs repetitivos. E as pessoas que estão se manifestando, elas reclamam assim, poxa, como que a gente vai reivindicar uma coisa da eleição para o TSE se ele mesmo o julga? Então, assim, fica meio difícil. Em relação à eleição, em relação ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral, o que o senhor acha que dá para fazer? Vai modificar alguma coisa? Vai andar isso ou não? Essa questão do PL está na lei. Isso, na verdade, é uma resolução do TSE que permite essa revisão extraordinária. Com todas as vênias possíveis, o ministro Alexandre de Moraes, ele errou. Ele literalmente rasgou o Código de Processo Civil, rasgou a lei. Por quê? Como magistrado, o magistrado, ele não pode colocar palavras na boca do requerente. Então, a partir do momento que o requerente apontou, aqui eu acho que é um equívoco, acho que aqui há um erro, eu não consigo identificar. O TSE, como guardião das eleições, deveria tão somente dizer, vou averiguar e vou literalmente dar uma resposta. Não simplesmente indeferir a petição. Explico por quê. Em direito, nós temos uma coisa chamada matéria de ordem pública, e eleições é uma questão de segurança nacional. Eleições é uma questão de ordem pública. Então, caberia ao TSE dizer, ok, você está me mostrando que há um equívoco, que há um erro. Eu, TSE, vou te mostrar que não há. Acabou. Só mostrar. Convocava a imprensa, convocava todas as mídias importantes do nosso país e dizia, eles disseram isso, mas está aqui, dá para rastrear. Acabou. Só dando um parênteses, que não fizeram isso no julgamento lá do Lula. Devia ter colocado isso à tona. Chamaram toda a imprensa. Isso não vem acontecendo de hoje, é o que a gente vem toda vez debatendo aqui. Isso vem de muito tempo. Chamar a imprensa? Chama na época. Vocês acharam um cara sensacional, vocês estão de parabéns. O julgamento foi transmitido ao vivo. Eu achei que a Ana Carolina estava sozinha nesse planeta, achei o outro integrante desse planeta aí bem. Eu queria pegar bem bacana esse. Deixa eu pegar carona numa coisa. Deixa eu fazer uma pergunta depois também. Tá, porque a anterior, que ele falou da liberdade de expressão, mas, doutor, é o seguinte, o Estado brasileiro reage diferente, conforme a ideologia de quem protesta. A gente viu diversas manifestações de professores aqui em São Paulo, por exemplo, pedindo por aumento, que acabaram e a polícia imediatamente, no mesmo dia da manifestação, dispersando todo mundo na frente da Assembleia, na frente da Câmara, na frente da Prefeitura. E hoje a gente vê a Polícia Rodoviária Federal negociando com os manifestantes. Olha, pode ficar aí tranquilo, não sei o quê. Quer dizer, o Estado brasileiro reage diferente. Quando a manifestação é ligada mais à esquerda, a borracha come. Quando é ligada à direita, aí não tem problema. É lícito manifestar. Então, essa é a diferença. O que o senhor está sinalizando de que o judiciário age diferente já vem de muito tempo. O senhor acabou de identificar desde 2016. Mas só corrigindo o processo do Lula que foi anulado. Quando foi anulado no Supremo, deveria vir à tona na imprensa e explicar por que é anulado. Não, anulado. Quando foi anulado. Foi público. Foi público, gente, quando foi anulado. Gente, vocês não estão escutando. Quando foi anulado o julgamento. Eu assisti pelo Supremo. TV. Pelo Supremo. Eu assisti, colocado à tona.
Então, eu te passo o link aí, daqui a pouco você assiste lá o voto, eu queria perguntar, e as justificativas. O Estado brasileiro, o Estado que eu digo, o governo constituído, federal, estadual, etc., ele já é muito mais violento quando é uma questão ideológica à esquerda, sempre foi assim. E agora há essa diferença. Então, o direito de manifestar livre, concordo, mas não a reação do Estado ao direito de manifestar não é igual. A gente viu esse ano, bastante Quando diferente. a violência não é igual mesmo. Deixa o nosso entrevistado falar lá. Fala aí, parceiro. Fala aí, doutor. No lugar do agente público, do policial. Vamos imaginar eu, PRF ou qualquer um de vocês. Eu estou vendo um cidadão se manifestando no acostamento, exercendo o seu direito lícito. O que eu posso fazer? Absolutamente nada. Agora, se alguém estiver com a arruaça, queimando pneus, destruindo o patrimônio público, aí eu tenho que exercer o meu direito, o meu poder de polícia. Se isso não acontece, eu, agente público, seja um policial militar, um policial civil, um agente da PRF, não posso agir. Então, é claro que eu entendo sua posição, quando o colega trouxe essa questão dos professores na Assembleia. Houve excesso na época? Talvez, eu tenho que analisar o caso concreto. Se um professor pega uma cadeira e joga na vidraça da Assembleia, é crime contra o patrimônio público, dano ao patrimônio público. Aí eu sou obrigado a exercer o poder de polícia. É certo ou errado? Nós temos que analisar o caso concreto. Agora, eu não posso, com todo respeito, generalizar que a PRF estava fazendo acordos. Ela não estava fazendo nada disso. Se um ou outro policial, se um ou outro PRF agiu de fora dos limites da lei, ele que responda num processo administrativo. Agora, generalizar a instituição, não. A PRF, ela tem que trabalhar se houver atos ilícitos. Se não há nenhuma ilicitude, eu não posso agir. E sabe por quê? Pergunte para todo e qualquer policial. Qualquer policial que agir fora dos limites da lei, ele responde por abuso de autoridade. Ele sabe que a mão do Estado vai pesar contra ele também. Então, o que eu faço? Existe uma ordem, acompanhe as manifestações, isso é dia de reunião, acompanhe. Se houver qualquer arbitrariedade ou ilicitude, use o poder de polícia. Mas e se não há? Não posso usar. Simples assim. Nossa, mas é o que mais eu vi. Eu vi pneu caminhando, pegando fogo. Eu vi caminhão interrompendo o fluxo. Eu vi o superintendente da Polícia Rodoviária Federal agora virou réu, se eu não me engano. Me desculpa se eu estiver enganado. Virou réu agora, recentemente. Houve casos pontuais de pneus em vias e essas pessoas foram punidas. Houve aplicação de multa, porque houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que as vias... Não, senhora. A polícia atua, Orvílio. O capitão da polícia falou aqui para mim. Nós atuamos. Houve uma determinação para que não houvesse feito desbloqueio das estradas federais. Foi uma determinação, exatamente. Não foi deliberado, exatamente. E mais, com todo o respeito, data venha que fala, como é que é? Data venha? Data venha. O próprio ministro ainda determinou que os estados colocassem a polícia militar para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal, se necessário fosse, por suspeitas, inúmeras suspeitas essas, inclusive, que se configuraram até esse momento minimamente factíveis, a ponto do superintendente da PRF se tornar réu, de que havia ali leniência, né? Havia ali, vou deixar. E a polícia militar foi autorizada. E os governadores receberam do ministro do TSE essa determinação para que a polícia militar, caso a PRF não o fizesse, ou em auxílio à PRF, desocupasse qualquer obstrução. E elas estão ocorrendo, doutor. Elas não são fruto da minha cabeça, não, elas continuam ocorrendo. No noticiário agora, essa semana, o acesso ao aeroporto de Viracopos foi interrompido. Então eu entendo que a gente não generaliza, porque isso seria uma leviandade da nossa parte.
Agora, é muito maior esses atos antidemocráticos e desrespeitosos à determinação das autoridades. Não é essa questãozinha pingadinho assim, desse jeito, não. É só o meu ponto de vista, doutor, que diverge um pouco de vossa senhoria. Respeitar, essa é a graça da liberdade de expressão. Mas eu vou te trazer um ponto. Pare e pensa o senhor e os nossos ouvintes sendo processado sem observar a lei, o devido processo legal. Você mesmo trouxe uma questão que o ministro deu uma ordem para governadores. Pergunto, primeira coisa, alguém do Poder Judiciário pode agir de ofício? Vamos olhar para a nossa Constituição. Não pode agir de ofício. E o Poder Judiciário está agindo de ofício, ofendendo princípios da imparcialidade, da moralidade. Não pode. Quem deve exercer qualquer poder sobre a Polícia Militar é o governador. Quem é o governador? O Poder Executivo. Então, a nossa discussão é: o Poder Judiciário é um poder inerte. Se ele for provocado, ele decide. Agora, ele está sendo provocado? Não. Está agindo de ofício. Literalmente, ele está exercendo atos que pertencem ao Poder Executivo. Questões de manifestações ilícitas, eu vou pegar o seu gancho. Queimada de pneus, vamos nessa linha de raciocínio. Queimadas de pneus, greves ilícitas, parar o Estado. Quem tem o poder de resolver isso? É o Executivo. Cabe aos governadores, os prefeitos nos municípios e ao Executivo no âmbito federal, o presidente da República. Agora, eu, como membro do Poder Judiciário, eu não posso, numa canetada, literalmente punir as pessoas e decidir. Aí é uma usurpação de poderes. E aí que entramos naquela questão. Poderes constitucionais. Quem tem esses poderes? Os três poderes. Se um poder usurpa o poder do outro, o que fazer? A mesma coisa, vou pegar outro gancho. Vamos imaginar um senhor sendo processado e julgado. Só que o senhor é processado e julgado, o promotor não pede a sua condenação, mas o juiz te condena. O promotor não pede a sua prisão, mas o juiz vai e te prende. O promotor não pede nenhuma medida cautelar, mas o juiz aplica. Como o senhor se sentiria? Essa é a nossa discussão. Independentemente do lado, o devido processo legal, o contraditório, a Constituição tem que ser observado. E explico por quê. Não importa se são os amigos da esquerda, os amigos da direita ou do centro. Qualquer um que desrespeitar a Constituição está fadado ao insucesso. O poeta já dizia: todos acreditam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. Respeitar a Constituição é um dever de todos. E nós, como comunicadores, jornalistas, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos que ter esse senso de justiça. Fala, tá errado? É óbvio que tá errado. Se queimar pneu, tem que prender, tem que aplicar a multa. Mas não generalizar a situação e dizer que absolutamente tudo está errado. Não, o que está errado é a Constituição ser rasgada todo santo dia e os nossos poderes estarem silentes a todo momento. No caso, também entra na questão da punição dos deputados, né? Por exemplo, quando um deputado foge da sua conduta, quem que tem que ir em cima disso? É o Congresso. Mas a gente não vê o Congresso tendo essa postura. E o Judiciário vai lá e pune o deputado que está agindo de uma forma, saindo da casinha, digamos assim, né? Se ele foi provocado, né? Não, mas não, o Judiciário não está sendo provocado. O deputado está fazendo... Quem tem que punir a conduta do deputado é o Congresso. Sim, mas se alguém entrar contra o deputado... Não, mas não. No Congresso, mas o Supremo está indo lá e fazendo sozinho, entendeu? Mas, doutor, o exemplo que o senhor deu do Orville cabe para o Lula. O Lula foi condenado por fatos indeterminados. Quer dizer... Não, só uma correção. Se me permite, eu li o processo na íntegra. Se você pegar o acordo, tem mais de 200 páginas o acordo, ele foi condenado em primeira instância, o TRF do Paraná confirmou a decisão condenatória, o STF na época também se omitiu, ou seja, a questão das provas, elas existem nos autos. O que aconteceu? Foi uma questão de foro. Só veio a questão do Sérgio Moro posteriormente. O que é a questão de foro? Eles entenderam que ele deveria ser processado e julgado em Brasília. Mas o juiz de primeira instância, que era o Sérgio Moro, o TRF, que é o colegiado, o próprio STJ e o STF não viram essa questão.
Para nós, na lei, sabe como se chama isso? Nulidade relativa. O que é essa nulidade relativa? Se você não anulou o processo no momento que arguiu, acabou. Sana a nulidade. Aí, qual é o nosso questionamento? Na época, depois de tudo isso, condenado em primeira instância, a decisão confirmada pelo colegiado, passou pela STJ e o STF, foram opostos embargos de declaração. Para o leigo é um pouco difícil entender isso. Sabe para que servem os embargos de declaração? Simplesmente para dizer, seu juiz, tribunal, você esqueceu isso, tem uma omissão, tem uma contradição, tem uma ambiguidade na sua decisão. Em sede de embargos, um único ministro do STF decidiu anular. Só que entendam bem, eles anularam por uma questão de foro, que depois trouxeram a questão da imparcialidade do Sérgio Moro. Então, questão de fatos determinados, isso não procede. Se pegar as 200 páginas, os fatos são determinados e existe prova robusta. Tanto é verdade que eu deixo aos nossos ouvintes pesquisarem. O Ricardo Lewandowski, na época, ele deu uma ordem aos magistrados. Não pode processar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se utilizando as mesmas provas. Ou seja, todas as provas foram produzidas nos autos. E ele literalmente disse o quê? Toda e qualquer pessoa que quiser processar o Lula pelos mesmos fatos não pode usar mais aquelas provas. Por quê? Porque ali tinha provas robustas. Então, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele se utilizou de uma brecha do sistema, se utilizou, está na lei. Se não viram, é um problema do sistema. Todo e qualquer advogado se utiliza desse mecanismo. Se não absolve, consegue a prescrição. Foi o que aconteceu. Não foi absolvido, foi anulado o processo por uma questão técnica que está na lei, é um direito dele e de qualquer cidadão, só que pela idade dele, prescreveu os crimes. Mas dizer que o fato não é determinado não procede. O fato é determinado, tem provas nos autos. Foi apenas uma questão técnica, que não só eu, todo e qualquer advogado que atua se utiliza desses mecanismos. Agora, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Os fatos existiram, as provas existiram, mas o povo não decidiu eleger um camarada que praticou tudo isso. Ok, então o povo deve arcar com as consequências. E como é que nós vamos arcar com as consequências? Vamos aguardar 4 anos e rogar que seja um bom governo. Essa que é a realidade. Por aí. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, muito bacana poder dialogar, apareça em outras oportunidades.